E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, meu nome é Dejanilson Martins, sou produtor de filtros aqui da Filtersland e no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como resolver esse problema aqui de achatamento de texturas, né? Quando a textura ela perde a proporção dela, a proporção certa. Nesse caso aqui eu fiz uma textura aqui só como para utilizarmos como exemplo, que é uma textura assim com várias bolas. Fiz aqui no Photoshop mesmo, né? Exportei e copiei aqui no Spark AR. Esse problema acontece com qualquer textura, né, quadrada que você tenha. E vocês sabem que é sempre bom, né, é recomendado utilizar texturas que tenham uma proporção quadrada e que seja potência de 2. Né? No caso, essas aqui tem 1024 por 1024 pixels, que é uma potência de 2 elevado a 10. Com certeza vocês já se depararam com esse problema aqui. Quando vocês jogam uma textura no seu filtro, a textura perde a proporção, fica achatada. Aí algumas pessoas, para tentar consertar isso, salvam o arquivo num formato que não seja quadrado, né, no formato retangular, assim, por exemplo, né, para deixar um formato mais ou menos parecido com a proporção do celular. Porém, vocês sabem que cada celular tem uma proporção diferente, né? Então, não tem como você fazer uma textura, né, com valores de dimensão, de altura e largura que sirva para todos os celulares. Por exemplo, esse aqui é bem fininho, o iPhone X. Se eu colocar aqui o iPad, ele já é mais quadrado, né? Já fica mais semelhante aqui com a proporção original da imagem, mas mesmo assim ele é chato um pouco. Então, no tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como resolver isso. Então é um tutorial muito importante, é uma dica muito legal, que com certeza você vai usar em todos os seus filtros a partir de hoje. O filtro fica muito mais profissional, o filtro serve para qualquer tamanho de celular, iPad, tablets em geral, tá bom? Então vamos começar aqui com o projeto em branco. Quando vocês abrem o projeto, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá ok? E eu vou começar aqui importando já a textura. Vou importar aqui a textura de bolinhas. E vou também importar aqui uma textura que ela é utilizada para testes, né? Que é justamente para nós verificarmos se não tem nada achatado ou esticado na nossa imagem, na nossa textura. Para começar, vamos adicionar aqui um retângulo onde aplicaremos a textura. Então, vou até aqui, ele começa quadradinho assim. Mas quando aumentamos aqui a largura, né, preenchemos toda a largura e a altura, ele fica retangular. Vocês podem ver que até os quadradinhos aqui eles ficam esticados, né? Pronto, eu criei aqui um novo material. Vou colocar aqui como flat. E agora vamos aqui abrir o nosso Patch Editor. Show Hide Patch Editor, ou Ctrl Alt P. Vou importar aqui as duas texturas. E aqui no nosso material eu vou importar também a entrada aqui de textura, né? Onde nós conectaremos as texturas no nosso retângulo. Ó, aqui vocês podem ver o material de bolinhas, a textura de bolinhas achatadas, né? Todas elas. E aqui vocês podem ver também nessa textura de teste, todos os quadradinhos estão achatados também. Bom, então como solucionaremos esse problema? O primeiro passo é nós conseguirmos a informação do tamanho, das dimensões da tela do celular. Então, isso conseguimos aqui importando o device, aqui em cima, só é vocês arrastarem para cá. Ele possui aqui uma saída chamada Screen Size, que significa tamanho de tela. Então, a partir dessa saída aqui, nós conseguimos obter o tamanho da tela, tá bom? Vou até mostrar aqui para vocês, utilizando aqui esse patch de value. Olha só. Essa tela aqui do iPhone 8, ela tem 750 pixels de largura por 1334 de altura. Vou deletar esse patch agora, que aqui foi só para vocês verem os valores mesmo. E agora o que vamos fazer vai ser dar um unpack aqui nesses valores, porque aqui é um vetor, né, de 2, com valor na direção X e outro valor na direção Y. Então vamos ter que descompactar esses valores aqui, porque vamos trabalhar com eles separadamente. Então vocês pegam esse patch aqui de unpack, configura ele como vetor 2,
E agora conseguimos obter o valor de x e de y separadamente. E agora o que vamos fazer é dividir o valor de x, utilizando um patch divide. Divide o valor de x pelo valor de y. E assim nós vamos obter a proporção de x sobre y. E também precisaremos da proporção de y dividido por x. Aí vocês me perguntam, por que precisamos das duas proporções? Bom, precisamos porque, dependendo do formato da tela do celular, do seu aparelho, nós utilizaremos ou uma ou outra proporção. Para telas que são achatadas, assim, como por exemplo, deixa eu utilizar aqui o Resizable Window, que aí eu consigo controlar o tamanho aqui. Por exemplo, para telas que são nesse formato aqui, wide, né, nós utilizaremos uma proporção. E para aparelhos que têm formato assim, mais de celular mesmo, né, retangular na vertical, nós utilizaremos a outra proporção. Vou voltar aqui para o celular, iPhone 8. Bom, o que faremos agora? Vou primeiro utilizar um dessas proporções aqui, para vocês entenderem melhor. O que vamos fazer agora é transformar a textura, utilizando um Texture Transform. Então vamos utilizar aqui um Texture Transform Patch, esse daqui. Vamos utilizar essa textura de teste primeiramente. E para transformar a nossa textura, né, esse Texture Transform serve para quando você precisa esticar, rotacionar, né, colocar uma textura em movimento. Então vocês utilizam esse patch aqui, que é o Texture Transform. E ele sempre é utilizado conjuntamente com o 2D Transform Pack, esse patch aqui. É porque ele vai ser responsável por enviar as informações, os números, do que nós queremos transformar. Ele pode transladar aqui no Translation a nossa textura. Ele pode aumentar a escala, diminuir, pode rotacionar e pode alterar o ponto de pivô. Então, vocês conectam aqui o 2D, o Texture Transform. Tá bom? E a saída do nosso Texture Transform é que vai se ligar ao nosso material aqui. Tá bom? Eu vou até desconectar. Atualmente aqui eu conectei a textura diretamente ao material, né? Mas eu vou desconectar aqui agora. Nós conectaremos a saída do Texture Transform no nosso material. Bom, por enquanto nada mudou, né? Porque não aplicamos nenhuma transformação aqui na nossa textura. Eu vou só aplicar aqui manualmente mesmo uma alteração aqui na escala. Vou colocar 2. Vocês já percebem que agora os quadradinhos já ficaram menos achatados, né? Então é isso que devemos fazer para conseguirmos consertar a proporção aqui da nossa textura. Precisamos multiplicar a escala na direção x por algum valor. E qual o valor? É justamente o valor da divisão aqui do y, vai ser essa daqui, sobre o x. Porque nesse caso aqui temos um celular, né, que a proporção o y é maior do que o x. No caso, a altura é maior que a largura. Então vocês vão colocar aqui no x o valor da divisão aqui do y pelo x. Tá bom? Então para isso temos que ter um pack agora. Vamos ter que ter um patch chamado pack, esse daqui. Vai ser do tipo vetor 2. Tá bom? E o valor de x vai ser esse primeiro valor aqui. E o valor de y vai ser 1 mesmo, porque não queremos alterar, né, a altura da nossa textura. Queremos alterar apenas a largura. E vocês percebem agora que a textura está toda quadradinha aqui. Eu vou alterar o aparelho. Vocês percebem que, olha só, ela se adapta ao tamanho do celular. Vou colocar um Android aqui. Ó, percebem? Vou colocar aqui a textura de bolinhas. Olha só, as bolinhas estão perfeitas aqui, nada achatado. Vou trocar aqui celular. Olha só, percebe? Não temos mais aquele problema de achatamento da textura. Vou colocar aqui o Resizable Window, que aí eu consigo controlar o tamanho do jeito que eu quiser. Olha só, vou aumentar mais, aumentando mais.
percebem agora que está acontecendo um problema aqui, né? Quando esticamos bastante aqui a nossa tela, a textura fica presente somente nessa área aqui. E justamente por isso que nós fizemos aquela outra divisão, né, do X sobre o Y. Que aqui é quando a largura é maior do que a altura. Olha só, eu vou conectar agora essa saída aqui no pack. No caso agora ela tem que ser no Y, né? No Y, e aqui o X vai ser 1 agora. Pronto. Assim nós consertamos a textura. Olha só. Vou deixar bem estreito agora. Vocês percebem que acontece o problema contrário. Então, para consertar isso, nós temos duas situações. Uma quando a largura é maior que a altura e outra quando a altura da tela é maior do que a largura. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui um patch de if then else. Vamos conectá-lo aqui. Depois do pack, vou já adicionar outro pack aqui. Porque precisamos do pack tanto para a divisão de cima quanto para essa de baixo aqui. Então aqui na divisão de baixo, o y é 1 e o x é o valor da divisão. E aqui nessa divisão de cima, que é a divisão de x por y, o x vai ser 1 e o y vai ser o resultado da divisão. Tá bom? Então temos aqui os dois packs, a saída dos dois packs. E a entrada aqui do nosso scale vai depender da proporção do celular, né? Se a largura for maior que a altura, nós escolhemos esse pack aqui. Se for menor, se a altura for maior que a largura, escolheremos esse pack aqui. Então, vamos adicionar aqui o patch de if. Esse patch aqui, if then else. É utilizado quando temos duas situações, né? Então, a primeira situação, vocês conectam aqui na entrada de cima. E a segunda situação aqui na entrada de baixo. E aí vocês conectam no scale. E aqui em cima nós temos que colocar uma condição. Quando essa condição for verdadeira, a saída vai ser o que está nessa entrada aqui de cima. Tá bom? Vou até colocar aqui como vetor 2 para ficar mais fácil de vocês verem. Quando essa condição aqui de cima for verdadeira, a saída aqui desse patch vai ser essa linha aqui de cima, do then. Tá bom? Cuja entrada é esse pack aqui. E quando essa condição for falsa, a saída vai ser essa daqui de baixo. E o que vai ser essa condição aqui? Vai ser justamente, né, a comparação entre o tamanho da largura e da altura da tela do seu aparelho. Então, para isso, vamos utilizar aqui um patch de comparação. Deixa eu dar uma organizada aqui primeiro. Vamos utilizar aqui um patch de comparação, que é o patch maior que é o greater than. Esse aqui, greater than. E o que vamos conectar nele, aqui no input, vai ser x, né, o primeiro input. E o segundo vai ser o y. Aí, quando o primeiro valor aqui, que é o valor de x, for maior do que o valor de y, aqui vai ser uma condição verdadeira. Bom, e quando essa condição for verdadeira, a saída aqui vai ser o then. E quando essa condição for falsa, quando o y for maior do que o x, quando o comprimento do celular for maior, do aparelho for maior do que a largura, então a saída aqui desse patch vai ser o else. Tá bom? E assim nós conseguimos controlar a proporção da nossa textura. Agora eu vou esticar aqui na horizontal. Vocês vão ver, ó, que a nossa textura permanece sempre proporcional. Vamos testar aqui com aparelhos. Ó. Tentando deixar aqui o mais explicadinho possível, né, para vocês entenderem. Porque isso aqui vocês vão precisar utilizar em qualquer filtro que vocês utilizarem textura. Vocês precisarem utilizar uma imagem como textura. Então, vocês copiam aqui todos esses patches. Fazem igualzinho e vocês podem compactar, né, que foi o que eu fiz. Agrupar aqui.
todos esses patches aqui, né? Agrupar. Tá, primeiramente, antes de agrupar, eu vou só conectar a textura assim. Que assim, quando nós agruparmos aqui, ele já vai detectar isso aqui como uma entrada, né? Então vem aqui, dá um agrupamento. Nomear aqui de textura. Proporcional. Pronto, agora vocês têm aqui um patch, ó, que vocês podem utilizar em todos os seus filtros aqui que utilizarem textura. Você vai utilizar esse patch aqui. Aqui na entrada de baixo vai ser a entrada de textura. Vocês podem renomear aqui em Group Properties. Segunda entrada aqui com textura. Renomeia. E a primeira entrada vai ser aqui o Screen Size, que é o tamanho da tela. E agora vocês podem testar qualquer textura aqui. Vocês vão ver que ela vai ficar perfeita, né? Ó, a textura de testes aqui. Vai ficar tudo quadradinho, independente do tamanho do aparelho que vocês tenham. Ó, aumentar aqui a tela ao máximo. Textura sempre quadrada. Sempre proporcional. Deixar aqui bem fino. E tudo permanece quadradinho assim. Tá bom? Então, pessoal, nosso tutorial é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma dica muito importante e muito útil. Depois que eu aprendi isso aqui, meus filtros sempre... Todos os filtros que tem textura, eu utilizo esse patch aqui. Tá bom? Então, se vocês gostaram, curta aí o vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? E até a próxima. E tirem dúvidas também aí nos comentários, caso vocês tenham alguma pergunta, caso vocês tenham interesse em aprender sobre alguma coisa específica. Vocês escrevem aí que aí quando eu puder, eu preparo uma aula, né, com a dúvida de vocês. Então, valeu, pessoal. Até mais.